Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1, o seguinte: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Meu irmão, minha irmã, em Isaías capítulo 55, vemos a continuação do projeto de Deus que começou em Cristo, a partir do capítulo 53 do mesmo livro. No capítulo 54, vemos a glória do povo de Deus e a expansão da igreja do Senhor. E aqui no capítulo 55, vemos literalmente a manifestação da graça de Deus. Isto é a nova dispensação inaugurada pelo Filho de Deus. Aqui, os sedentos podem beber abundantemente das águas do trono do Senhor. Não há necessidade de investir grandes somas em sacrifícios, animais, oferendas. Não há. O Senhor diz: escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Agora é possível invocá-lo e achá-lo, pois através de Cristo e do Espírito Santo, Ele está perto. Não há mais necessidade de mediadores humanos. O sangue de Jesus nos liga a Deus. O Senhor revela que tem pensamentos grandiosos em relação a nós, projetos maravilhosos, tudo muito maior do que somos capazes de idealizar. O capítulo 55 de Isaías encerra dizendo que a palavra que sai da sua boca surtirá o efeito designado, ou seja, nada se perderá. A palavra que sai da boca de Deus é viva e eficaz. É eficaz. Tudo quanto Ele diz a seu respeito é bênção, é vida. E aqui Ele começa fazendo um convite, o convite da graça de Deus. O versículo 2 ele diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Meus queridos, nós somos todos convidados a vir a receber o benefício da provisão que somente a graça de Deus fez pelas pobres almas nesse novo concerto de Deus com a humanidade. A herança dos servos do Senhor, e não somente a sua herança futura, mas o seu cálice agora para ser desfrutado. Vós todos são os convidados, não somente o povo da linhagem de Jesus, os judeus, aos quais a palavra da salvação foi enviada em primeiro lugar, mas a todos nós, os gentios, os pobres, aqueles que são desprovidos de qualquer condição, e todos são convidados a essa ceia, a essa festa. Todos os que puderam ser retirados dos caminhos e atalhos estão convidados, são chamados. Isso indica que em Cristo Jesus há suficiente provisão para todos e o suficiente para cada um. Que todos os ministros devam fazer uma oferta geral de vida e salvação a todos, ou levar o convite do Senhor a todos, para que o maior número de pessoas venha a ser alcançado. Que nos tempos do Evangelho, o convite deve ser feito de modo mais abrangente do que tinha sido, e deve ser transmitido aos gentios, e que o concerto do Evangelho não exclui a ninguém que não se exclua voluntariamente. O convite é proclamado com energia. Veja que ele começa dizendo: ouçam todos, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora você pode me perguntar: e qual é a qualificação exigida daqueles que serão bem-vindos a esse banquete? Isaías 55:6 diz:
Busque o Senhor enquanto se pode achar. Clamem por Ele enquanto está perto. Ou seja, eles precisam ter sede. Nesses termos, somente serão bem-vindos à graça do Evangelho aqueles aos quais a graça do Evangelho for bem-vinda. Aqueles que estão satisfeitos com o mundo e seus deleites e não procuram a felicidade na benevolência de Deus. Aqueles que confiam no mérito das suas próprias obras de justiça e não veem a necessidade que têm de Cristo e da sua justiça, eles não têm sede. Eles não percebem a sua necessidade. Eles não sofrem dor nem desconforto em suas almas e por isso não condescenderão em serem gratos a Cristo. Mas aqueles que têm sede são convidados às águas. Assim como aqueles que trabalham e estão sobrecarregados são convidados a virem a Cristo para descansar. Observe que onde Deus distribui a graça, Ele dá antes disso a sede de graça. E onde Ele concedeu a sede de graça, Ele dará a graça. Vinde às águas. O versículo 8 de Isaías 55 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Venham para a margem, para os portos, para os cais e para os ancoradouros nos rios navegáveis, aos quais são trazidos os bens. Vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, pois este é o mercado de bens estrangeiros. Para nós, eles teriam sido estrangeiros para sempre se Cristo não tivesse trazido uma justiça eterna. Vinde a Cristo, pois Ele é a fonte aberta, Ele é a rocha ferida. Vinde às santas ordenanças, aquelas correntes que alegram a cidade do nosso Deus. Vinde a elas, e ainda que elas possam vos parecer coisas comuns e simples, como águas, ainda assim, aqueles que creem em Cristo, essas coisas serão como o vinho e o leite, abundantemente revigorantes. Vinde às águas curativas, vinde às águas vivas. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Está em Apocalipse 22:17. Nosso Salvador se referiu a isso em João 7:37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquilo que eles são convidados a fazer: vinde e comprai. Jamais algum negociante cortejou clientes que ele esperasse obter como Cristo nos corteja para aquilo com que só teremos a ganhar. Vinde e comprai. Podemos garantir que todos farão um bom negócio, do qual jamais se arrependerão e com o qual jamais perderão. Vinde e comprai. Apropriai-vos através da aplicação da graça do Evangelho. Apropriai-vos nos termos de Cristo, ou melhor, sob quaisquer termos, independentemente de concordares com eles. Vinde e comei. Apropriai-vos. Assim como aquilo que comemos é mais nosso do que aquilo que nós somente compramos. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.